A MP da covardia. Hoje, dia 14 de maio de 2020, exatamente 78 dias após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, contamos com quase 190 mil pessoas contaminadas. Isso afora as centenas ou milhares de subnotificações. E ainda temos mais de 13 mil mortes registradas. Vivemos uma crise política, capitaneada pelo presidente da República, que insiste em negar a ciência e persiste em liberar o isolamento social, mesmo sabendo que isso só aumentará o número de brasileiros mortos. Eu tenho dito que o Bolsonaro tem reinventado, para o mal, alguns conceitos ou expressões, como, por exemplo, o de ser humano desprezível. No fatídico caso do Idaí, hoje, Bolsonaro tenta reinventar o conceito de covardia. E é o que se percebe facilmente com a leitura da medida provisória 966, publicada no Diário Oficial da União, de hoje, 14 de maio. E é simples. Essa medida provisória, ela tem o flagrante objetivo de blindar os agentes públicos, principalmente do Poder Executivo, evitando assim a responsabilização desses agentes, servidores públicos, na esfera civil e administrativa, por atos relacionados, pasmem, ao enfrentamento da emergência de saúde pública e no combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Pasmem. Ou seja, essa medida provisória, ela tem o endereço certo, gente. Ela quer proteger o próprio presidente da República, seus ministros, notadamente da área da saúde e da economia, de uma forma absurda, antijurídica, imoral, ilegítima, inconstitucional e principalmente covarde. Isso é mais uma faceta do autoritarismo e da arbitrariedade desse governo Bolsonaro. É como se o Bolsonaro acordasse pela manhã, olhasse para o Paulo Guedes e falasse: ô Guedes, vamos criar aqui um salvo-conduto para a gente se proteger desse caos todo que estamos provocando nessa questão aí da gripezinha, tá ok? Aí o Guedes ia virar e falar: pronto, feito, presidente, tá aí, ó, medida provisória 966. Bem, vamos aos aspectos jurídicos. A responsabilidade civil do Estado e dos seus agentes tem fundamento constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né, que estabelece, e aí são mais de 20 anos, né, dando aula, gente, a gente memoriza mesmo, né? 37, parágrafo 6º diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, os agentes públicos em geral, nessa qualidade de agente público, causarem a terceiros, diferente do Estado, então causarem ao cidadão, assegurado o direito de regresso contra o responsável, que é o agente, nos casos de dolo ou culpa. Essa parte ela é um pouco mais técnica, mas a explicação é muito simples, bem simples. O servidor público, o agente público, ele já pode responder, tem previsão constitucional, gente. Ele já pode responder pelos danos que ele causar, se restar comprovado que ele, agente, agiu com dolo ou culpa. Ele responde em 3 diferentes esferas, né? Esferas jurídicas: na penal, na civil
e na administrativa. A medida provisória, ela não tocou na matéria penal, e nem poderia, tá? Mas ela falou da responsabilização na esfera civil e administrativa. Só que a Constituição, ela já estabelece que o agente pode responder nos casos de dolo ou culpa. O dolo ocorre quando há intenção do agente. Já a culpa, ela se caracteriza pela falta dos deveres de cuidado, quando o agente público age com imprudência, negligência, imperícia. Já está previsto na Constituição. Já está lá. Bem, e essa medida provisória, né? O que essa medida provisória quis? Essa medida provisória, ela não mexeu com o dolo, ele continua lá. A medida provisória, ela quis qualificar a culpa. Na verdade, ela buscou blindar a culpa desses agentes, criando a figura do chamado erro grosseiro. Isso é invenção da medida provisória. Então não bastaria a mera culpa do agente, ele teria que haver um erro grosseiro por parte desse agente público para que ele respondesse pelos danos causados ao cidadão. Isso exclusivamente em questões econômicas e em questões de saúde no combate, no enfrentamento ao Covid-19. E o que seria, Alexandre, esse tal de erro grosseiro? A medida provisória, ela até conceituou lá no texto, mas não se enganem, nem se deixem enganar, porque a medida provisória conceituou o erro grosseiro usando os chamados conceitos jurídicos ou conceitos legais indeterminados. Eu vou explicar. Primeiro, olha só, lá na MP está escrito mais ou menos isso em relação ao erro grosseiro, né? Considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inexcusável, que é indesculpável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Pois é, estão aí. Eis os conceitos jurídicos indeterminados na medida provisória. Porque eu pergunto, quem vai dizer o que é um erro grosseiro? Ou como demonstrar que o erro foi manifesto, evidente e indesculpável? E aí não basta também que o ato praticado, né, ele tenha sido praticado com culpa, mas a culpa tem que ser grave. Deve haver também um elevado grau de negligência, de imprudência ou de imperícia. Como é que se afere isso na prática? Como é que a gente faz, né? É tudo absolutamente subjetivo. Isso é lamentável, gente. Lamentável. Isso é coisa de ditadura. Legislar para si, né? E não vai prosperar, não. E não vai prosperar, pois as instituições deste país ainda estão de pé. E agora cabe ao Supremo Tribunal Federal, provocado que já foi, inclusive hoje, né, no dia da publicação da medida provisória, cabe ao Supremo declarar a inconstitucionalidade dessa aberração jurídica editada pelo Bolsonaro para proteger a si próprio. E, por favor, não venham me dizer que o STF é comunista ou coisa que valha. A questão da inconstitucionalidade da medida provisória, ela é exclusivamente jurídica. Já o Bolsonaro... Enfim, até a próxima, gente. Curtam, critiquem, compartilhem. O nosso objetivo aqui é informar e promover o debate com base no fato, na história e na ciência. Um grande abraço a todos, rogando por dias melhores para todos nós.